Olá, muito obrigado pelo seu acesso a esse vídeo e eu oro para que Deus possa estar abençoando a sua vida, a sua família, a sua casa, o seu lar. E que essa palavra nesse dia possa alcançar o seu coração. A Bíblia Sagrada e a proclamação da sua mensagem só tem um propósito: transformar a nossa vida. Então, portanto, ouça, atente, considere, confira o que está sendo dito com a palavra de Deus e Deus haverá de abençoar você de modo poderoso. Amém? Amigo, voltando ao capítulo 1 de Marcos e versículo 4 novamente. Uma palavra outra vez. E a palavra dessa vez é apareceu. E apareceu João. E João apareceu. Que isso é significativo. Essa palavra é significativa. Em Lucas, eu mostrei agora na mensagem anterior, Lucas, capítulo de número 1, versículo número 58, diz que João Batista ficou no deserto da Judéia até o dia de ser apresentado a Israel, até o dia da sua aparição pública, até o dia que foi manifestado a Israel, até o dia que ele foi revelado a Israel. E isso nos traz um ensino tão precioso para cada um de nós nessa ocasião. Por que Lucas enfatiza e Mateus e Marcos diz ele apareceu, Apareceu como se as cortinas tivessem sido abertas e de repente, olha lá quem está, João. João está proclamando essa mensagem. Ele apareceu, ele surgiu, ele foi manifestado. Isso é de extrema importância para cada um de nós, porque João é o profeta depois de 400 anos de silêncio. Depois de 400 anos de silêncio. Tinha sido um período de sequidão espiritual, estio espiritual. Durante 400 anos, Deus fez silêncio total. Entre o último profeta, Malaquias, e João Batista, teve um período de 400 anos. Meus queridos e amados irmãos, não tem nada pior, não tem nada que possa ser considerado pior do que isso, do que o silêncio de Deus, do que quando Deus faz silêncio, do que quando Deus não se revela. É um ato gracioso de Deus, quando Ele manifesta-se, quando Ele se revela. Quando nós vemos lá no Velho Testamento, nós vemos Isaías, nós vemos, por exemplo, Jeremias, Sofonias, nós vemos Abacuque, homens de Deus proclamando essa mensagem, proclamando essa palavra. E a Escritura lá diz que Ele enviou os seus estoques de profeta, dia anoitecendo e amanhecendo, diz a Escritura Sagrada. E o povo não ouviu. E depois de não ouvir, Deus então veio o cativeiro, 70 anos de cativeiro. E Deus ainda assim, lá no cativeiro, providenciou profeta para eles ali. Por exemplo, Ezequiel profetizou na Babilônia. Que ato gracioso! Deus estava falando no meio do juízo, no meio da disciplina. Deus, então, com um profeta ali, proclamando a sua palavra. Depois, terminou o cativeiro 70 anos. Nós vemos Daniel confessando no capítulo 9 o pecado da nação. Daniel tinha percebido que aquele povo não tinha se arrependido. O cativeiro não tinha levado aquele povo ao arrependimento. O sofrimento não redime ninguém. Não redime. A única coisa que redime uma pessoa, um pecador, é Cristo Jesus. Se ele se voltar para Ele. E aquele povo não se arrependeu. Então, por causa disso, Deus multiplicou por 7 o juízo. E isso, depois dele, no período pós-cativeiro, vieram outros profetas. Ageu. Qual foi a mensagem de Ageu? O arrependimento.
Qual foi a mensagem de Zacarias? A mensagem de arrependimento. Qual foi a mensagem de Malaquias? Uma mensagem convidando o povo ao arrependimento. E o último versículo do último capítulo de Malaquias é também um convite ao arrependimento, para que faça voltar o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, antes que venha o açoite e a terra seja devastada. A última esperança, está aqui. É a promessa de João Batista. Esse versículo, 2 últimos versículos de Malaquias, está anunciando a chegada de João Batista como a última tentativa de que a terra não fosse devastada, não fosse destruída. Então, depois de Malaquias, entrou um período de 400 anos. Então, Daniel, capítulo 9, versículo 25, fala sobre 7 semanas. 7, e Deuteronômio, capítulo de número Levítico, capítulo 26, versículo 18, a Escritura diz o seguinte: se depois disso, depois da disciplina, depois de tudo isso, depois, capítulo 26 de Levítico, se depois de toda a disciplina vocês não ouvirem, vocês não se consertarem, eu multiplicarei 7 vezes mais. Então Deus cumpriu exatamente isso. E essa disciplina agora foi extremamente rigorosa, muito rigorosa. E a disciplina foi 400 anos de silêncio. 400 anos sem falar nada, absoluto. Deus não se manifestou a Israel sobre hipótese alguma. Mas agora, aqui está, João Batista. João Batista aparece para proclamar a mensagem, para anunciar a mensagem. E qual a mensagem que ele prega? O arrependimento. Convida o povo ao arrependimento, convida o povo à mudança de vida. Meus amados irmãos, isso é muito significativo para mim e para você. Para cada um, nós devemos considerar isso, levar isso em consideração, pensar seriamente como está o meu coração. Será que eu tenho sido tão duro, tão insensível? Nós estamos vivendo, todos os especialistas, os pastores que eu respeito, que eu amo, de teologia, de doutrina reformada, e que estão interpretando, estamos estudando, estamos verificando o atual momento, o cenário mundial, a igreja no atual momento. Pastor como Paulo Júnior e outros pastores do André Jump, por exemplo, em várias lives aí estamos falando, e esses pastores estão dizendo o último sinal da vinda, o sinal mais forte da evidência do Messias é a apostasia, a frieza, a indiferença para com a palavra de Deus. Meu querido e amado irmão, pelas misericórdias de Deus, que nós nos voltemos para o Senhor, que nós nos voltemos para a palavra de Deus, que nós abramos os nossos olhos, que nós atentemos para aquilo que diz a Escritura Sagrada e não venhamos ser disciplinados de modo tão rigoroso como esse povo foi. Agora, aqui está, mais uma vez, o profeta, Deus enviando um outro profeta, na tentativa de reverter a situação, na tentativa de mudar. Nós temos aí a oportunidade agora. Volte-se para a palavra de Deus, voltemos-nos para a Escritura Sagrada, consideremos aquilo que diz a palavra de Deus hoje, antes que Ele vire as costas para nós, antes que a frieza, a apatia, a indiferença abata sobre a nossa vida de modo terrivelmente punitivo. Pensemos sobre isso, pense verdadeiramente sobre isso, e volte para o Senhor hoje, antes que seja tarde demais. A igreja do Senhor Jesus Cristo, estou falando para a igreja, não estou falando para os de fora, não, para a igreja. Que Deus possa abençoar você de modo poderoso e grandioso. Em nome de Jesus. Amém.